A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Aqui estamos nós reunidos um domingo, uma semana se passou, uma semana se inicia e nós temos aí um ponto de convergências muito interessante. A semana terminou e ela está começando e nós estamos aqui na presença do Senhor para agradecer tanto por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, naquilo que passou, quanto naquilo que Ele fará com certeza, já que Ele está nos concedendo um novo dia. Amém? Ou uma nova semana. Então seja bem-vindo a uma palavra, a um culto online da Igreja Água da Vida de Itaquera. Eu sou missionário e pastor William de Apoio e estou aqui com muita gratidão e uma honra em poder servi-lo através da palavra do Senhor. A vocês estão chegando a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Acredito que você já se preparou, colocou um louvor, né? Então, se nós temos inteligência, eu tenho certeza que você não saiu agora do Faustão, né? Mas que você veio, deixou um tempinho, louvor, se preparou, buscou, orou para que Deus falasse com você, orou para que Deus usasse aqui o pastor William. Na verdade, conto muito com as suas orações também, somado às minhas orações, para que Deus nos dê palavra, para que a palavra do Senhor venha a mim e venha a vocês também. Amém? Glória a Deus. E a vocês que estão chegando, ou talvez ouçam essa pregação, que são irmãos nossos do corpo de Cristo, sejam bem-vindos e eu espero que a palavra possa edificar poderosamente a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? A paz. Glória a Deus. Então vamos lá. Pegue a sua Bíblia, reúna a sua família, deixem todos juntos aí, para que, como família, possam ser edificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Pegue a sua Bíblia e vá abrindo a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 5. Vamos iniciar a palavra lá no Evangelho de João. Amém? Enquanto isso, eu quero te convidar a orar comigo em nome do Senhor Jesus. E, claro, aproveite, seja uma rede, né? Seja uma rede. Às vezes nós temos dificuldades de pregar, vergonha, uma série de coisas. Então, nesse momento, seja uma rede. O que eu quero dizer com isso? Utilize o seu Facebook. Abra agora um vídeo em que outras pessoas, dentro dos seus contatos no seu Facebook, possam compartilhar da palavra também. Aproveite esse momento para evangelizar a quantos forem. Deixe Deus usar a sua rede de contatos no seu Facebook, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, vamos orar primeiro em nome do Senhor Jesus. Pai, graças nós te damos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos neste domingo em nome do Senhor Jesus. E que alegria, Senhor. Alegria mesmo, porque em meio a tantas coisas, tantas indecisões, tantos vais e vens, em meio a guerras de ideologia, em meio a questões políticas, em meio às questões de saúde, aqui estamos nós na certeza de que o Senhor está no cuidado de tudo e de que tua palavra vai falar conosco, vai nos orientar, Senhor. Somos gratos porque a tua palavra diz para nós esperarmos confiadamente no Senhor. Então estamos aqui reunidos para ouvir a tua palavra. Fala conosco, libera, ó Deus, direções claras para a minha vida, para a vida do teu povo, em o nome do Senhor Jesus, nesta semana, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que a glória do Senhor, o poder do Senhor, venha ao encontro de nossas vidas, nos mostrando claramente o que o Senhor deseja, em o nome do teu Filho Jesus. Ajude-nos, ó Pai, a servir ao Senhor sobre todas as coisas, a cada um de nós, ó Pai, a vencermos tudo aquilo que nos impede de sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, através da revelação da sua palavra. Desde já, Senhor, eu quero liberar palavras de cura sobre todos que estão ouvindo esta palavra, que o Senhor possa, ó Deus, já operar uma cura, seja qual foi o problema físico, o problema da alma, o problema psicológico, ó Deus, que possa haver na casa dos teus filhos. Eu oro para que a tua presença venha agora, nesse exato momento, sobre esse ambiente, venha sobre esse coração. Sim, ó Deus, que uma operação de milagre pelo poder do Espírito Santo, uma operação de convencimento pela ação consoladora do Espírito Santo, venha sobre cada um de nós, sobre cada um dos que estão nos ouvindo, ó Deus, que tua palavra revele a Jesus Cristo como o único e verdadeiro Senhor, o teu Filho, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Amém? Glória a Deus, a vocês que estão aí. Pax, Giovana. Então eu quero compartilhar a palavra com vocês em o nome do Senhor Jesus. E nós vamos começar lá no livro do Evangelho de João,
capítulo 5. E eu quero falar que ao final a honra vem do Pai. Mas esse ao final, a honra vem do Pai, nós vamos entender mais ao final desta palavra para mim e para você. Acredito que é muito fruto de tudo que nós estamos vivendo, é muito fruto de todas as questões que estão acontecendo em todas as áreas, e é extraordinário como Deus realmente fala conosco quando nós estamos determinados em falar com Ele. Não é? Buscar um diálogo, uma conversa com Deus, um relacionamento com Deus, orando, nos pensamentos, na busca. Às vezes eu me paro, Deus tem dado aí uns pôr de sol muito bonitos, né? Embora não tenha uma visão tão privilegiada, tão alta para ver tão longe, mas da posição em que está a casa em que eu estou, eu vejo o sol se pondo, aquela cor alaranjada no final do dia, e eu fico vendo a graça, as cores que tanto me atraem, né? Esse laranja. E a cor laranja no marketing fala de alegria, e é tão interessante Deus escolher uma cor alaranjada, né? O marketing falar de que o laranja fala de alegria para o final do dia, né? Só nosso Deus faz isso. Só o nosso Deus faz isso, terminando um pôr do sol, nos trazendo um pôr do sol com cores que nos remetem à alegria, para dizer de que Ele é a nossa alegria, para dizer que a cada dia Ele está no controle de tudo. Né? Quando eu vejo o pôr do sol, aquela questão linda, é como se Deus falasse comigo a cada dia. Você gostou disso? Eu fiz para você. É maravilhoso, né? Eu não sei você. Eu não sei você. Isso vai partir muito do tempo que você dá para Ele conversar com você sobre toda a criação. Se Ele criou tudo para falar dele, Ele não usaria tudo para falar com você? Eu acredito que sim. Tá bom? Então, a honra vem do Pai, eu quero deixar isso lá para o final. Eu quero realmente me posicionar aqui diante de algumas coisas e compartilhar com você em o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Em verdade vos digo que o Filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo o que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Bom, o texto deixa claro de que tanto eu quanto você não vamos realizar a obra do Pai de qualquer forma. Não, a obra de Deus não está baseada nos talentos naturais, que sim, foi Ele quem deu. Nos dons naturais, que sim, foi Ele quem deu. Mas de maneira natural, nós não podemos fazer a obra de Deus. E é muito interessante que quando nós vamos para João, capítulo 15, Jesus disse: sem mim, a videira verdadeira, nada podeis fazer. Não é verdade? Sem mim, nada podeis fazer. É como naquele filme A Cabana, que o rapaz tenta correr sobre as águas e ele não consegue andar sobre as águas, ele afunda. E aí aquele jovem que está ali simbolizando Jesus diz: comigo é mais fácil andar sobre as águas. Então, sem ele, nós não podemos fazer nada. E o interessante é que em João capítulo 5, o próprio Senhor Jesus, ele declara essa dependência do Pai. A dependência que ele nos leva a ter dele é a dependência que ele tem do Pai. Porque ele diz: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer alguma coisa. Por si mesmo não pode fazer alguma coisa. Você é filho de Deus? Aqui é muito interessante. Quando Jesus disse que o Filho não pode fazer alguma coisa, enquanto ele disse isso, Jesus ainda era o Filho unigênito do Pai. Ele ainda era o Filho unigênito do Pai. Ele passou a ser o Filho primogênito a partir do momento, então, que ele morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu e nessa ascensão foi para os céus. Então, agora ele volta para a sua glória, agora ele vai para o trono que o Pai preparou para ele, não mais como um filho unigênito, mas como um filho primogênito. E como um filho unigênito, ele deixou muito claro o que era para mim e para você fazer a partir do momento em que nós nascêssemos de novo nele.
certo? Em uma das conversas, essa semana com a minha prima, falando sobre legado, e no dia seguinte parando para pensar novamente sobre isso. Rapaz, querido, seja bem-vindo. Voltando aos meus pensamentos sobre legado, uma coisa muito interessante sobre legado que eu pensei, e acredito que esse pensamento tenha sido plantado pelo Espírito Santo, que legado é deixar pegadas. Pegadas em um terreno difícil, complicado, muitas vezes não tão fácil de entender, que é a vida humana, certo? Mas pegadas que mostram lugares firmes para se pisar, pegadas deixadas por pessoas que souberam viver segundo a palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós deixamos pegadas, aonde as pessoas possam seguir os nossos passos, possam seguir os nossos exemplos, em meio a situações tão difíceis pelas quais eu e você também passamos, isso constitui um legado. Certo? Um lugar firme, aonde as pessoas possam pisar, que você pisou e demonstrou como pisar através da palavra do Senhor. Acredito eu que isso é um tipo de legado. E aqui Jesus, trazendo esta palavra, esse princípio para nós, ele nos deixou claro que como filho de Deus, assim como ele filho, não pode fazer nada dele mesmo, mas deixa muito claro que tudo o que ele fazia era a partir do Pai. Agora, ele deixa muito claro em João capítulo 15 que nós não podemos fazer nada sem ele. Então, tudo que vamos fazer é a partir dele. Ok? Uma vez dito isto, então eu quero chamar a tua atenção, porque nós estamos vivendo tempos tão complicados, tempos muito complicados, e às vezes situações complicadas Deus permite em meio a todo mundo, questão de Covid, política, e a gente muitas vezes não sabe muito, tem que estudar, tem que ficar atento para poder tirar uma opinião, para poder compreender o que está acontecendo, para poder saber como orar. Então você vai procurando informações de formas não variadas, mas cuidadosas, porque nem toda fonte é uma fonte realmente confiável. Mas você precisa realmente se preocupar em fazer as coisas. E muitas vezes, na vida cristã, a gente fala uma coisa e vive outra. E muitas vezes aquilo que procuramos não é o que vivemos, e o que vivemos não é exatamente aquilo que dizemos. E nós não podemos, de maneira alguma, fazer isso. Então, o que nós temos que fazer é alinhar aquilo que falamos com aquilo que vivemos através da palavra do Senhor. E o que eu quero falar hoje sobre isso é que o filho não faz nada a partir dele mesmo. Isso é muito importante, porque muitas vezes a confusão que temos dentro de nós é a partir de nós mesmos e não a partir de Deus em nós. E isso está muito ligado a uma questão que deve ser tratada à cruz, tratada pela cruz. Tá muito baixo para vocês aí o áudio? Vocês me dizem aí como que tá. Ok? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, vocês vão falando aí como que tá o áudio para ver se está melhor. Beleza? Ok. Então, tratando desse ponto de vista, muitas vezes a nossa maior dificuldade não está naquilo que nós entendemos, mas naquilo que nós ainda temos como fonte de dependência interna. É uma questão de espírito e de alma. Uma questão de espírito e de alma. E a cruz, ela veio para tratar exatamente essa questão dentro de nós, para que nós venhamos a viver claramente a exemplo de Jesus Cristo. Amém? Porque acredite, se a minha alma e a sua alma não for tratada à luz do que a cruz realmente é para mim e para você, que não é somente uma questão de ter nascido de novo, mas o discípulo que pega a sua cruz é uma questão de estar na cruz, lembrar-se da cruz e se mover de maneira de que realmente você possa viver pelo Espírito e não pelo domínio da sua alma, o que na verdade parece uma coisa muito esquisita, mas é extremamente natural, já que toda a humanidade vem, antes de se converter, antes de morrer e ressuscitar em Cristo Jesus, vive pelo domínio da alma. Ok? Muito bem. Então, o filho não pode fazer nada a partir de si mesmo,
mas ele reconhece que tudo que ele faz é a partir do Pai. Então, logo, tudo que nós fazemos é a partir de Cristo. Tudo, toda referência e tudo, né, acontecimentos que passam ao longo da sua vida, se você não sabe como agir, ou você vê que a sua alma está muito agitada, você não sabe o que fazer, então aquiete-se e vai procurar na palavra de Deus o que Jesus faria. Na palavra de Deus, como ele se moveria. Isso é muito importante. Há acontecimentos ao longo da nossa vida, há acontecimentos ao longo da minha vida, mesmo que agitam tanto que se você não procurar na presença do Senhor, você acaba fazendo algo que você acha que está certo, mas não é aquilo que o Senhor Jesus faria. E como descobrir isso? Palavra. E a palavra do Senhor, meditando essa semana, João capítulo 5, deixa muito claro, o filho não faz nada de si mesmo. Ele faz a partir do que ele vê o Pai fazendo. Mas esta vida de dependência passa pela cruz. A cruz é muito importante. E quando eu e você não temos o conceito correto, o princípio correto do que a cruz é para o cristão, então nós podemos estar no laço de alma sem que você achando que está vivendo pelo Espírito, o que é um grande engano do pecado. E talvez uma grande deficiência de entendimento quanto o que é a cruz para o discípulo e o discípulo para a sua cruz. Ok? Então, partindo desse ponto, guarde isso bem na sua cabeça. Ninguém, se o Senhor Jesus disse que como filho, ele não faz nada a partir dele mesmo, então eu e você, como filhos de Deus, a exemplo de Jesus, não podemos fazer nada a partir de nós mesmos. Mas ao olhar para o Pai e agora ao olhar para Jesus, fazemos o que eles fazem em nossa vida. Certo? Muito bem. Para entendermos isso, é importante que você entenda a questão da queda. Quando Deus criou o homem foi feito de maneira perfeita, mas o homem, na sua condição perfeita, ele ainda tinha muito para aprender. Isso é muito importante você entender, porque Deus vinha a cada virada do dia para conversar com o homem. O homem nasceu perfeito, sem pecado, em plena comunhão com Deus, mas o homem tinha muito para aprender com Deus. Se isso não fosse uma verdade, Satanás não teria dito, não teria tentado a humanidade ali, através de Eva, de Adão, dizendo, e vocês serão como Deus. Certo? O homem, ele estava numa condição perfeita, mas ele tinha muito para aprender, o que nós podemos chamar de, ele tinha muito para aperfeiçoar enquanto ao seu entendimento sobre o que ele era, sobre o que Deus é e o destino que Deus tinha para ele através do Éden, naquele começo, tudo que Deus tinha desenvolvido. Certo? Sabemos então que o homem fez uma escolha. Muitos dizem assim, mas por que Deus? Por que Deus permitiu? Por que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal e criou ali a árvore da vida? Porque Deus queria que o homem escolhesse a vida. Deus deu ao homem o direito de escolher o melhor para ele. E da mesma maneira, querido, Satanás veio para tentar a Eva. Eu acredito que na virada de todos os dias, Deus estava ali ensinando a Adão o porquê escolher a vida. A cada ensino, a cada dia, ali se apresentava Deus a Adão e depois Adão e Eva para ensiná-los verdades, para que eles escolhessem o caminho da verdade. O homem teve a oportunidade de escolher, talvez o único momento, de fato, na história da humanidade, em que o homem esteve neutro. O único momento em que ele pôde escolher verdadeiramente. Mas a partir do momento que o homem pecou, ele já não é mais, não existe mais neutralidade, não existe mais alguém no meio, não existe. Ou você está com Deus, ou você está com o mundo. Ou você está com Cristo, ou você está com o diabo. Não tem mais meio termo, a partir disso não tem. O que tem é Deus nos resgatando das trevas e nos levando para a luz. Amém? Então, não tem um meio termo, não existe um purgatório, um meio termo onde o homem possa ser purgado. Deus quer imediatamente tirar o homem das trevas e levá-lo para a luz. Então, a queda tirou o homem do plano original de Deus. A queda fez com que o homem se tornasse independente e individualista, certo? Totalmente longe de Deus. Ok? E em sua constituição, agora o homem não era mais justo.
não era mais justo, e não havia mais um justo sequer sobre a face da terra. Essa era a condição do homem. E quando o homem pecou, antes do pecado, o homem vivia plenamente em vida com Deus, com a vida de Deus nele. Então ele tinha uma comunicação aberta com Deus. Mas quando o homem pecou, então houve uma quebra dessa comunicação. O homem já não mais viveu em espírito. O homem não pôde mais se relacionar em espírito com Deus, porque Deus é espírito. Então o homem começou a ser governado pela sua alma. E nesse governo de alma, aonde o homem se fez independente de Deus, se tornou escravo do pecado. O homem nunca foi livre. O único momento que o homem gozou de liberdade foi enquanto ele era realmente um homem que servia a Deus, ele era livre de tudo, ali no Éden. Mas depois disso, pecou e agora entrou essa falsa liberdade que não existe, porque o homem constituiu-se então agora escravo do pecado. Essa liberdade nós conquistamos quando nós entendemos de que não são as minhas obras, não são as suas obras, não é a minha vontade, não é a sua vontade, por mais capaz que você seja, por melhor que seja o seu currículo, por mais plural que sejam a sua capacidade de execução, os seus dons e habilidades para fazer coisas na terra, isso não te leva para os céus. O que nos leva para os céus é o Senhor Jesus e toda a obra que Ele realizou e toda boas novas que Ele veio nos trazer, pelas quais o conduziu à cruz do Calvário. Então, isso nos leva agora à cruz, certo? Entendemos um pouquinho o pano de fundo antes da cruz, porque nós precisamos entender isso, e é isso que eu quero que você entenda. Por que muitas vezes nós entramos com problemas? Ou por que muitas vezes as pessoas elas não crescem na vida, não crescem no mundo espiritual, não crescem espiritualmente nas coisas, porque elas estão sendo regidas pela alma e elas não estão se percebendo e estão chamando isso de espírito. Certo? Por que nós temos muitos problemas que nós não deveríamos de ter? Porque nós estamos muitas vezes tomando decisões, estamos muitas vezes tomando posições de defesas uns pelos outros, baseado nos sentimentos, baseado nas emoções e não baseado naquilo que a palavra de Deus diz. Certo? Isso é muito importante. Então, muitas vezes, por se mover pela alma, por muito tempo, ou ainda debaixo do governo da alma, nós não conseguimos viver na dimensão do que Cristo está dizendo. O homem de si mesmo não pode fazer, porque quando o homem ele pecou e ele saiu do Éden, e até que o homem ele aceite ao Senhor Jesus e entenda a cruz e a ressurreição, antes desse processo, o homem vive por si mesmo. O homem vive pela sua alma. O homem vive pelas suas sensações, suas habilidades e por aquilo que o mundo diz. Ele vive aí. Por isso que Cristo está nos chamando a atenção. O Filho de Deus, por si mesmo, ele não pode fazer. Por que por si mesmo? Ele reconhece, existe aí coisas dentro de você. Mas não são as coisas que vão agradar ao Pai. Nem tudo que é bom para o mundo é bom para o Pai. Nós temos que entender isso. E nem tudo que é bom para nós, muitas vezes, é bom de fato. Isso nós temos que entender. Amém, meus queridos? Até aí tudo bem? Então agora chegamos à cruz do Calvário. O discípulo tem que levar a sua cruz, a exemplo de Cristo. E isso é muito interessante sobre a cruz. Porque quando você pergunta assim, eu vou compartilhar um pensamento que me ajudou muito. Quando eu li, isso abriu os meus olhos e falou, uau! É simples assim, é uma resposta importante, foi importante para mim. Não sei para você, mas muitas vezes fica essa questão sobre como ser como Cristo, e aí você começa a folhear a Bíblia e procurar respostas, e você começa a filosofar muito de algo que o Espírito Santo tem que abrir e falar, filho, é só isso. É só isso para tudo isso que você precisa. Você já percebeu que a cruz, ou que o batismo nas águas, né? Nós queremos o batismo por imersão, que o batismo nas águas, ele simboliza a morte e ressurreição. Logo, estamos falando de cruz, porque a cruz nós temos a morte e a ressurreição de Cristo em um único ato que é muito importante, tá certo? Em um único ato que é muito importante. Então, é através da cruz que nós entendemos
e que nós trabalhamos para que venhamos a viver em espírito e não mais a viver pela alma, através da operação e do tratamento da cruz na vida, na minha vida e na sua vida, a partir de toda a obra de Cristo. Então, sabemos que o batismo simboliza a morte e a ressurreição de Jesus, certo? O que aconteceu lá naquele dia, com seus 33 anos de idade. Porém, 3 anos antes, Jesus estava se batizando, tipificando o que ele faria lá na frente. A pergunta foi, quando eu entendi isso, foi, mas por quê? Por que isso? Por que ele está tipificando algo que ele vai fazer à frente? E depois de orar e procurar e ler, algo abriu os meus olhos. Jesus estava mostrando a mim e a você o que nós teríamos que fazer a partir do momento que nós nascêssemos de novo. A primeira coisa que ele está deixando claro com a morte, com a crucificação dele, que serve para nós, é em Cristo que nós estamos crucificados, é nele, é em Cristo que nós estamos crucificados e é a semelhança de sua ressurreição que nós ressuscitamos. Tudo é em Cristo, ok? Isso é muito importante você entender que quando ele se batizou lá com João, foi quando iniciou o ministério dele, certo? Então, primeiro ponto muito importante para a minha vida e na sua vida. Não há ministério de sucesso, segundo os olhos de Deus e segundo a visão bíblica, sem que eu e você compreendamos o que é cruz. E o que é um discípulo carregar a sua cruz todos os dias. Carregar a sua cruz. Porque, irmãos, quando nós carregamos as nossas cruzes, nós não temos mais condição. Não vou falar tempo, porque tempo pela alma nós temos de criticar uns aos outros. Mas quando carregamos a nossa cruz, o nosso tempo já não é mais para isso. Porque antes de nós falarmos sobre o que o outro tem que morrer, o discípulo que leva a sua cruz, ele tem em si, todos os dias, o que ele precisa clamar para realmente não mais voltar. O que ele precisa clamar para que realmente, no seu interior, ele não seja mais dominado pelo homem que ele era antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Pelo homem que ele era antes de reconhecer que eu aceito ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Quando eu digo que eu aceito ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, então eu estou indo para a cruz com ele. Eu estou indo para a cruz com ele. E na morte dele, eu morro com ele para o pecado. Quer ver? Vamos lá para Romanos 6,6. Romanos 6,6. Abram lá comigo. Sobre, na morte dele, morremos para o pecado. Olha só o que diz aqui. Romanos 6,6. Pois sabemos isto. Porque quando ele fala sabemos isto, é interessante que você comece a ler Romanos a partir do versículo 5, a partir do capítulo 5, se não a partir do capítulo 3, porque está falando de justificação e pecado, mas aqui você começando a partir do capítulo 5, dá para entender sobre pois sabemos isto. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Então, quando aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos para a cruz com ele. Por isso que é nele, é na morte dele, a semelhança de sua morte e a semelhança de sua ressurreição. É nele. Então, pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado. Certo? Tem outras versões que falam que para que o corpo do pecado seja destruído. Há uma verdade inexorável, palavra bonita, né? Depois você procura aí. Há uma verdade que não pode ser negada. E você precisa entender isso. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador e vamos para a cruz com ele, ok? A semelhança de sua morte, o batismo, né? Que quando nós somos ali submersos e simboliza a morte e depois a ressurreição, mas tudo isso acontece desde a crucificação até a sua ressurreição, é uma coisa só, certo? A gente vê como duas coisas na água, mas é uma coisa só. Então, quando eu e você aceitamos ao Senhor Jesus, nós vamos para a cruz com ele. É nele que o corpo do pecado, o poder do pecado se desfez. Ouça-me, em nome de Jesus.
Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, Efésios, Romanos está deixando muito claro, o poder do pecado foi destruído. Eu e você, nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Eu ouvi uma colocação muito interessante de uma pastora. Estávamos numa aula estávamos numa aula falando sobre o poder da língua. E ali começamos a falar sobre muitas coisas, mas ela falou assim, aí alguém fez a colocação, mas a boca fala o que está cheio o coração. Aí ela fez uma colocação muito interessante. Sim, a boca fala o que está cheio o coração, mas lembre-se, pelo poder do domínio próprio, que a graça nos deu em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, como o pecado foi desfeito, a sua boca não precisa concordar com o seu coração. Porque Tiago disse, se você domina a sua língua, domina todo o teu corpo. Então não se trata do fato de que o coração está, se trata de que você tem o poder para fazer. Então, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, o poder do pecado se desfez e foi nos dado o direito de não mais viver pelas consequências do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora, viver através do fruto adquirido pela árvore da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que você o aceita. Jesus simboliza a vida eterna no Éden. No Éden. As pessoas falam assim, mas se a pessoa é boa, ela não rouba, ela não mente, ela é uma pessoa de êxito e tudo isso nessa terra, ela não vai para os céus? O que foi que tirou o homem do jardim do Éden? Não foi a sua escolha de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal para ser independente de Deus? Certo? Bom, se isso tirou o homem do Éden, porque ele se associou ao diabo, porque foi o diabo quem fez a proposta e o homem aceitou a proposta do diabo, e essas duas situações, dessas duas conjunções, a tentação, a proposta do diabo com a árvore do conhecimento do bem e do mal, uma vez que o homem aceitou essas duas coisas, então o homem morreu. Ele morreu. Ele já antes mesmo dele sair fora do jardim, já estava morto diante da presença de Deus. Já não tinha mais intimidade, não tinha mais como ter um relacionamento com Deus. O homem já estava fora. Então, se foi o conhecimento da árvore do bem e do mal, ou melhor, se foi o fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal que tirou o homem do Éden, você acredita que um homem vai para os céus ainda tendo como resultado uma mentalidade independente, fruto desta árvore que tirou o homem da presença de Deus? É claro que não. Por isso que nenhum homem pode ir para os céus senão escolhendo a árvore da vida, que é Jesus Cristo. Ninguém vai para os céus. Por mais maravilhoso que seja o cara, a mulher, o homem não mente, não rouba, paga os seus impostos, faz de tudo. Como diz aí o filme Super-Homem, pode ser um super-homem, um exemplo de integridade intocável. Mas mesmo o super-homem é fruto de uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E aquilo que tirou o homem da presença do Senhor não pode levar o homem à presença do Senhor. Você precisa entender isso. Porque quando nós nos movemos pela alma, a alma, no seu processo de regeneração pelo Espírito Santo, ela tem coisas que ela ainda concorda com o mundo, segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que se eu e você, nós não trabalhamos para descobrir o que é isso, como diz Romanos 12, a mentalidade do mundo, e fugir dessa mentalidade por meio da renovação do nosso entendimento, pela mentalidade de Cristo, que é a sua palavra, você pode estar na igreja anos a fio, vivendo por uma alma, ao invés de viver pelo Espírito Santo do Senhor. E aqui não estou dizendo que Deus vai matar a sua alma, vai anular a sua alma, vai destruir a sua alma. Não. Tem que acontecer o que aconteceu no começo. Quando Adão se fez alma vivente, ou seja, Deus criou a carne, criou o homem do barro, certo? E Deus tinha um elemento dentro dele, a vida dentro dele, porque iria soprar essa vida dentro dele, para a comunhão com ele. Quando Deus soprou a vida e ela se uniu à carne do homem, ao homem que estava ali inerte,
fez-se alma vivente. Mas essa alma vivente dependia única, inteiramente e exclusivamente do Espírito que Deus colocou dentro do homem. A alma, ela era nutrida, regida, governada pelo Espírito que se comunicava com Deus. E não por ela mesma. Mas quando o homem comeu do fruto, do conhecimento do bem e do mal, daquela árvore, o espírito do homem morreu. E agora a alma, potencializada pela sabedoria, pela capacidade desta árvore, do fruto, do conhecimento do bem e do mal, permitindo que o pecado fizesse parte do seu DNA, o que isso não estava nos planos de Deus. Então o homem agora começou a ser regido, governado pela sua alma, seus sentimentos, suas emoções, um intelecto proveniente de uma árvore que o homem não deveria ter comido. Jamais o fruto desta árvore vai dar lugar ao homem nos céus, porque foi o fruto desta árvore que tirou o homem do jardim da presença de Deus. Nada do que eu e você possamos produzir por nós mesmos, a partir do fruto desta árvore, vai agradar a Deus. Absolutamente nada. Por isso que Jesus disse em João 5,19, o homem de si mesmo, o filho de si mesmo. Você precisa verificar o que é esse si mesmo dentro de você. O que está te governando? É a palavra de Deus ou as suas emoções? É a palavra de Deus ou os seus sentimentos? É a palavra de Deus ou a sua razão, que muitas vezes contradiz até mesmo aquilo que você mesmo crê. Na quarta-feira nós pregávamos sobre chegou a hora de você ser o que você acredita que está dentro de você. Chegou a hora de você viver aquilo que você diz que você acredita e começar a caminhar disso. Não é mais tempo de falar e não fazer. É tempo de fazer aquilo que está dentro de você. Concordar com a palavra que está dentro de você. E ainda que nada faça sentido, ainda que tudo mude, ainda que aquilo que você jamais esperava aconteça, defenda a sua fé. Batalhe pela sua fé, como diz no livro de Judas. Lute, batalhe a batalha da fé e não saia da posição de filho de Deus. Não saia da posição de filho de Deus. A posição do filho de Deus é ser governado pelo Espírito. A posição da criatura, do homem criado a partir de Adão, sem Jesus Cristo, é viver segundo a sua alma. E a cruz, ela veio para o discípulo para lembrá-lo de que ele precisa crucificar um estilo de vida que ele tinha no mundo. Porque ele não depende mais dele, não depende mais do seu intelecto, não depende mais da sua razão. Deus deu, isso é tudo importante, é muito importante, mas isso não governa mais. Isso agora está a serviço de. E mesmo estando a serviço de, o Espírito Santo vai decidir o que deve ser purificado dentro de você. Porque o Espírito Santo não vai trabalhar com os frutos do conhecimento do bem e do mal. O Espírito Santo veio para trazer a mim e a você os frutos da árvore da vida. E é Jesus. E é Jesus. Os frutos que nós temos no Espírito partem de Jesus. Nós estamos nele. Aliás, quando eu e você morremos aqui na cruz, morremos, você está crucificando o seu velho homem. É tão verdade que você está morrendo porque a única forma da lei não ter poder sobre a sua vida, a lei do pecado, não ter poder, a lei antes de Cristo, não ter poder na sua vida, ela só pode ter poder para aqueles que estão vivos para ela. E a única forma que nós temos de que a lei não mais tenha poder sobre nós é morrendo para ela. Assim como Cristo morreu. E ele cumpriu a lei, mas morreu para a lei, e nele foi cumprida toda a lei, e nele foi desfeita o poder do pecado. Quando você aceita o Senhor Jesus, é como se você fosse para ele. Por isso que diz a Bíblia, nele todos estão predestinados. Ele morreu por todos. Basta você aceitar que ele fez isso por você. Você tem que aceitar que ele fez isso por você. Isto é predestinação. Eu fiz por você. Agora, se você aceita ou não, a escolha é sua. Mas eu fiz por você. O que eu tenho percebido é que a grande parte, muitas vezes, dos conflitos que nós passamos dentro da igreja é porque nós queremos defender opiniões, posições baseadas na alma e não no princípio de Deus. Porque se eu e você vivemos pelo Espírito de Deus, ele vai nos conduzir, ainda que no princípio
seja uma condução de discordância, mas na caminhada ele vai nos levar para a unidade. Porque essa discordância, de início, reside em verdades dentro de mim e de você que são falsas, provenientes da alma e talvez provenientes de um fruto do conhecimento do bem e do mal, que o Espírito Santo vai trabalhar se nós permitirmos que ele nos governe. E esse governo vai levar a mim e a você para ajustes, alguns fáceis, outros nada fáceis, mas ajustes do Espírito Santo para uma unidade. E a esta unidade nós chamamos de corpo. De corpo. Porque é muito interessante. Quando nós morremos, nós somos levados para o corpo. A exemplo, Jesus foi o último Adão, e como o último Adão, nós morremos em Cristo Jesus. E tudo que era proveniente do primeiro Adão, todo pecado, tudo, morreu. Morreu, foi destruído. Não tem mais poder sobre a minha vida e a sua vida. Não quer dizer que nós não sejamos tentados. Não quer dizer que Satanás não venha nos tentar. Não quer dizer que a carne tente dominar. Tente, porque ela não tem mais domínio. Aí que está a questão. Ela não tem mais domínio. Todos nós, a partir do momento que morremos com Cristo Jesus e ressuscitamos, porque o que morre ali é o seu eu. O que morre ali, ou seja, não o seu eu, o que morre ali é o seu velho homem. Mas o que ressuscita, ou o que te faz ressuscitar pelo poder do Espírito Santo, como uma nova criatura, é a vida dele em você. A vida dele em você. Aquele que venceu a morte, que ressuscitou e que está sentado à destra de Deus, compartilhou essa vida vitoriosa dentro de mim e dentro de você, pelo qual nós podemos dizer hoje não ao pecado. Não concordar. Ainda que todos queiram ir para o mesmo caminho, eu não. Eu não. Porque a vida que está em mim, a vida que está em mim é o caminho. A vida que está em mim é a verdade. A vida que está em mim é a vida. E ela vai revelar a mim as escolhas que devo de fazer todos os dias. E é nessa escolha, e essa escolha é a cruz do discípulo. Porque o que é a cruz do discípulo? É crucificar todos os dias padrões, comportamentos, hábitos, pensamentos e conceitos provenientes do seu velho homem, provenientes de quem você era antes de Cristo. Você deve crucificar isso em você. A cada dia, leve a sua cruz. O discípulo deve levar a sua cruz para que ele possa verdadeiramente dizer: o homem de si mesmo não faz nada. Porque nós dependemos do Pai. Hoje dependemos de Jesus, dependemos do Espírito Santo. Então, antes da cruz, nós dependíamos inteiramente de nós. Antes da cruz, nós aprendíamos que nós éramos nós. Antes da cruz, nós dizíamos: se eu não fizer, ninguém vai fazer. Mas a partir do momento que eu morro na cruz, entendo a cruz, eu começo a entender que o Pai, o Filho e o Espírito trabalham para mim. Eles me ajudam, me ensinam a trabalhar. Esse trabalho para mim é nada mais do que me fazer entender a vida que devo de viver a partir de Cristo. Esse é o trabalhar para mim. E eles trabalham através de mim, para que então eu possa verdadeiramente servir ao Pai. Sabe, igreja amada? Sabe por que vocês querem discutir direitos? Querem discutir o que é certo e o que é errado? É porque ainda queremos ter razões, quando a razão já não nos cabe mais. A Bíblia, ela nos chama a uma unidade. E nos últimos meses, eu, pessoalmente falando, estive em situações que o Senhor permitiu para que eu aprendesse a lutar pela unidade. E em todos os momentos, e por inúmeros momentos, eu tive a oportunidade de escolher lados. Mas todas as vezes que a minha alma gritava por um lado, por puro comodismo, por querer fugir de um atrito, por querer fugir
de uma contrapartida, por querer fugir de uma discussão, por querer fugir de agradar a um, desagradar a outro. O Senhor sempre me perguntava: se você realmente me ama, você vai lutar pela unidade e não por aquilo que eles pensam. O que pensa, o que eu e você pensamos, precisa ser medido. Precisa ser colocado uma lupa à luz da palavra do Senhor, porque a nossa alma, ela veio doutrinada, ela veio acostumada, desde a saída do homem do Éden, ela veio acostumada a ser individualista. A nossa alma é assim. Ela é individualista. O processo de regeneração ensina de que ela veio para cooperar, ela veio para trabalhar em unidade, ela veio para cumprir, ela veio para trabalhar com as diferenças que o próprio Pai criou. E as diferenças não deveriam de ser o motivo para nos apartar, mas o motivo para nos unir. Porque esse é o corpo. O corpo, a orelha, é diferente dos meus olhos. Os meus olhos é diferente da minha boca. A minha boca é diferente do meu nariz. O meu nariz é diferente do meu mindinho. Mas todos eles são importantes. E todos eles juntos, que trabalham diferentes, são diferentes. Não importa. Não importa. Eu não posso olhar para minha orelha e falar, porque ela é um pouquinho mais grande. Às vezes é. Não posso olhar para ela porque é um pouquinho mais grande e eu não dependo dela, vou arrancá-la do corpo? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Ela está aqui. Deus a colocou aqui. Deus permitiu que ela fosse formada nessa condição, nesse jeito. E ela tem um propósito no meu corpo. Ela tem um propósito no meu corpo. E aí o mundo se levanta para olhar para minha orelha e falar, nossa, mas sua orelha é muito feia. E aí eu começo a ouvir o mundo de que minha orelha é muito feia. E aí eu começo a comprar coisas e mais coisas para esconder a minha orelha. Ei, chegou a hora de você parar de esconder aquilo que Deus te deu. Para você ser o filho que Deus te chamou para ser. Igreja amada, até quando você vai repelir, sendo você a fonte de cura? Até quando você vai se criticar e impedir você mesma de ser a igreja gloriosa do Senhor? Olhar para si mesmo com os seus defeitos e dizer, porque eu sou assim, não posso servir? Ei, Deus não decidiu chamar perfeitos, mas decidiu trabalhar com corações que o amam para levá-los ao aperfeiçoamento. Todo mundo vai olhar os seus defeitos. Todo mundo vai dizer que você não está aprovado porque vão olhar para você. Mas lembre-se, o homem vai olhar para você. Vai ver a orelha grande do pastor William e vai dizer, não, ele não pode ser pastor porque ele tem orelha grande. Mas eu prefiro olhar para a palavra do Senhor que diz, Samuel, não olhe para o William como todo mundo vê. Porque eles veem a aparência. Eu vejo o coração. E aí? Eu não sei você. Essa semana eu pude pensar em muita coisa. Em muita coisa. Em muitíssimas coisas. Fruto de muitas das coisas que eu estou falando aqui hoje. Pude rever coisas, conceitos lá de trás. A palavra bullying é novo. Ela é nova. Mas as pressões que nós passamos na adolescência são muito antigas. E eu acho que eu levo algumas marcas da adolescência. Não é? A orelha. Não é? Mas isso é o modo como o mundo, pautado numa árvore de conhecimento do bem e do mal, vê. Não é o olhar de quem comeu o fruto da árvore da vida. Não é. Às vezes nós queremos defender causas com espada e nos esquecemos que Jesus disse, Pedro, quem com espada fere, com espada será ferido. Então ele pegou aquele membro do corpo que foi cortado por Pedro em nome de Cristo. Ele pegou aquele membro do corpo cortado por Pedro em nome de Cristo
Ele veio e colocou o membro de volta. É Deus quem faz isso. E sabe, por mais que eu queira procurar respostas profundas, eu descobri algo. Toda profundidade em Deus te faz andar sobre as águas. É isso mesmo. O Espírito Santo me disse assim: William, eu quero que você entre em águas profundas em mim, de tal maneira que você possa andar sobre as águas, apenas para que as pessoas possam ver o meu amor, não você. Porque quanto mais fundo você vai no Pai, mais você vai saber que o que fez Pedro andar sobre as águas foi o amor do Pai. Tudo que Jesus queria que Pedro visse e tudo que Jesus queria que os apóstolos vissem era o cuidado do Pai no meio das tempestades. Somente quem vai a águas profundas consegue caminhar sobre águas. Porque aquilo que você aprende no oculto, ele faz questão de responder em público. Essa é a palavra do Senhor. A cruz é importante para você crucificar tudo aquilo que te impede de ser o que Deus quer que você seja. A cruz, ela existe para matar o que te impede de amar. A cruz, ela existe para matar o que te impede de ser um filho de Deus. A cruz, ela existe para matar aquilo que te impede de amar o próximo. A cruz, ela existe para matar aquilo que impede de que Deus flua através de você. Levar a sua cruz nunca foi crucificar o próximo. Levar a sua cruz foi para deixar Deus salvar o próximo através de você. Esta é a cruz do discípulo. Quanto mais ele morre, mais vidas ele ganha. Quer uma prova disso? João capítulo 12. Vamos lá comigo? João capítulo 12 diz o seguinte: João 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24 a 26. Olha só o que diz. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Sabe o que diz a árvore do conhecimento do bem e do mal? Que você não deve de morrer. Não foi isso? Você não deve de morrer. O que você tem está bom. O estilo de vida que você tem está ótimo. Você não precisa morrer para essas coisas, porque morrer implica em deixar. A palavra morrer significa, na sua síntese, né? Se separar, porque morte fala de separar. Quando nós falamos que morremos para o mundo, nós nos separamos do mundo, ou seja, os valores do mundo, o poder, o pecado, as trevas já não operam mais em nós. E deixar tudo isso para quê? Mas nós vemos que aquele que quer realmente ganhar vida precisa perdê-la. E sabe o que eu tenho aprendido? Vou falar assim abertamente com vocês, com pastores, não tenho o menor medo de ser julgado. Sabe o que eu tenho aprendido? Que morrer não é fácil. Não quando uma alma está querendo determinar escolhas que não são as do Pai. Mas sabe o que eu aprendi? Foi quando eu escolhi morrer para algumas situações e deixar Deus me guiar, que eu ouvi do Espírito Santo: eu quero te levar a águas tão profundas que você possa caminhar sobre elas.
caminhar sobre águas tempestuosas. Foi ali que eu descobri que quanto mais eu morro para o mundo, mais conectado ao amor de Deus eu me torno. Quanto mais eu morro para o mundo, mais eu consigo entender o valor do próximo. Porque quando Adão escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele escolheu não se preocupar com o próximo. Escolheu não se preocupar com aquilo que sairia do seu ventre. Mas quando você morre em Cristo Jesus e ressuscita pela vida de Cristo, você começa a entender o valor do seu tempo e como o seu tempo pode ser impactante quando outras vidas são salvas. A sua alma quer tomar o controle. E o Espírito Santo quer ter o controle. Hoje a decisão está dentro de você. Hoje, os que precisam ser crucificados como discípulos somos nós. Talvez por isso Jesus disse: o seu irmão tem um cisco nos olhos, mas você tem uma trave, William. E a única forma de você tirar a trave dos teus olhos é entender que esta trave precisa ser crucificada para ver claramente. Porque quando nós vemos claramente, todo o meu esforço não é por concordar de maneira nenhuma com o seu pecado e nem te livrar de possíveis consequências, porque elas virão, plantou, colheu. Mas não deixar que você vá para o inferno. Sim, nós temos uma identidade em Cristo. Não adianta. Eu não sei. O meu papel, nesse momento da minha vida, é mostrar o caminho. Foi o que Deus disse para mim desde que eu voltei do México. Apenas mostre o caminho. E às vezes a gente quer fazer tanta coisa, mas tudo o que Ele pediu foi apenas mostre o caminho. E eu espero, humildemente, estar te ajudando a enxergar o caminho. Trabalhem pela unidade e haverá cura. Trabalhem para que haja enxertos e haverá cura. Trabalhem por nós, como os discípulos, somos chamados a nos crucificar no sentido de entender o que é do velho homem e deixar nesta cruz em Cristo Jesus. E a vida de Cristo em nós vai nos ensinar como tratar uns dos outros. Deus sabe que nós viemos do mundo e temos muito que aprender a como tratar uns os outros. Eu tenho aprendido que tenho muito a aprender. Eu fui para o México e olha que ali eu entendo que o Senhor me colocou num Getsemane, fui moído e voltei achando que estava tudo muito bem. E aí eu descobri, meu irmão, que existem áreas da minha vida que eu literalmente caio no chão, abro os meus braços e falo: Senhor, eu não sei se estou carregando bem a minha cruz, não. Me ensina a levar a minha cruz com tamanha dignidade, Senhor, que o próximo possa ser salvo. A única coisa, e o discípulo tem uma cruz para ser levada, que é impedir que a sua alma, fale, existe, é para que a gente possa ser instrumento de Deus para que o próximo seja salvo. De alguma maneira nós nos vamos, ou porque morremos, ou porque nós nos separamos, ou porque vamos para uma outra cidade, ou seja lá o que for o porquê pela qual podemos, de alguma maneira, nos separarmos. Mas não vá a lugar nenhum sem que você deixe pegadas de salvação.
não vá a lugar nenhum sem que você dê o exemplo do que é levar uma cruz. Não vá a lugar nenhum sem que você possa amar o próximo. Senão, meu querido, a minha vida não valeu a pena. A sua vida não valeu a pena. Porque a vida do próximo, ela começa quando nós verdadeiramente sabemos o que é se crucificar. É ali que começa a vida do próximo. Porque quando nós morremos com Cristo, o nosso velho homem morre com Ele. E quando nós ressuscitamos pela vida de Cristo. É a vida dele em nós. É o amor do Pai nele em nós. É a essência dele em nós. É Cristo em nós. Tão imperfeitos, tão difíceis. Mas ele decidiu nos amar. E com toda a paciência, ele quer te ensinar. Ele sabe as dificuldades de levar uma cruz. Ele sabe que há momentos que a sua cruz vai precisar de um Simão, de um Simeão, o Simão, para te ajudar a carregar. O próprio Jesus teve um momento em que ele precisou da ajuda de alguém para ajudar a carregar. Ele mesmo deixou esse ensino para nós. É a nossa cruz como discípulos? É. Mas ele reconhece que há momentos na vida de que se ele teve a ajuda de alguém, ele vai preparar alguém para estar do seu lado. Ele vai precisar, você vai precisar. É a alma no pecado que acha que tem que viver sozinha. É a alma no pecado que acha que tem que ser individual. É a alma no pecado, ou dominada pelo pecado, que acredita que não depende de ninguém. A graça, ela decidiu unir no corpo de Cristo, eu e você. Porque sozinhos, sem Ele, nem a nossa cruz nós poderíamos levar. E sem Ele, não há como doar vida eterna para o próximo. O seu maior desafio, igreja, é superar as suas dores. O seu maior desafio, igreja, é superar as suas marcas. O seu maior desafio, igreja, é morrer na cruz. Mas Jesus já garantiu a vitória do seu desafio. É nele, por Ele e para Ele que você já venceu. Confie nisso. O seu papel no mundo é ser um instrumento de Deus. Mais nada. No processo vamos errar, vamos falhar, vamos cair. E quando isso acontecer, a palavra do Senhor diz, é melhor serem dois do que um. Deus enviará um Simão. Ele estará com você. Ele andará com você uma trajetória para te ajudar com a sua cruz. É a sua cruz, não é a dele. Mas Deus enviará alguém. Porque Ele sabe que às vezes pesa e sozinhos não caminhamos. A igreja é o principal exemplo, ou deveria de ser, de uma unidade criada por Deus, que o mundo não pode criar. Porque essa unidade, a força dela, é o amor de Cristo. Sei que estamos aprendendo, mas ore para ser um instrumento poderoso do Senhor. Seja filho de Deus e deixe Deus te usar poderosamente. Porque ser igreja não é ter um lugar, não é ter um endereço na rua tal. Ser igreja é saber que você morreu para o mundo e ressuscitou em Cristo. A igreja é você aí e agora.
então você pode impactar a sociedade, começando com a sua casa. Que sua casa seja um exemplo de que Deus existe. Que sua casa seja a prova de que os milagres não morreram, porque Ele ressuscitou. Que você, sua família, igreja, seja o maior exemplo de unidade no mundo controverso. Você e sua família sejam o maior exemplo, sejam incendiários do amor de Deus no mundo que caminha para apagar as chamas do amor. Levante-se, igreja. Levante-se do seu luto. É tempo de trabalhar. É tempo de curar. É tempo de crucificar o velho homem, para poder dizer, como diz João 5,19, o Pai tem muito para fazer, e como Ele sabe que você não pode fazer sozinho, Ele quer fazer através de você. Deixe Ele fazer isso. Vá tão fundo no conhecimento do amor de Deus, que esse amor te faça caminhar sobre águas tempestuosas. Ainda que ninguém acredite, quando olharem para você, vão saber que não é você, mas é o amor de Deus, cuidando de você de tal maneira que está te fazendo andar sobre águas tempestuosas. Quem sabe, outros, a seu exemplo, decidam se lançar, não mais pular do barco, mas andar sobre as águas, porque você tem sido um exemplo do amor e da graça, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, poderosamente. Amém? Fiquem firmes, não saiam da posição de filhos de Deus. No mundo, as coisas estão aí, aquilo, aí outro, fica igreja, não fica igreja, abre igreja, não é... Tantas coisas sendo discutidas. Independente das decisões sobre as questões, abre a igreja, não abre a igreja. Você é a igreja. Impacte o mundo, hoje, agora, porque o amanhã não te pertence. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos concede e que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido em Cristo Jesus. E mais obrigado ainda, doce Espírito Santo, por ter nos convencido. E obrigado, Pai, Filho, Espírito Santo, por toda a paciência, com todas as nossas imperfeições. Nós temos tantas coisas para crucificar que não nos dá tempo para apontar ninguém, Senhor. Ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos a cada um de nós. Queremos te conhecer. E uma carne e uma alma que ainda estão, talvez, com coisas do velho homem, vão lutar para que eu não te conheça. Para que os meus irmãos não te conheçam. E essa luta, Senhor, queremos vencer na força do teu amor, pela tua graça que nos basta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, eu abençoo cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Abençoo suas casas e seus lares. E oro, ó Deus, para que eles conheçam plenamente o Senhor. Oro para que eles se envolvam plenamente com a pessoa do Espírito Santo. Oro para que eles tenham os olhos abertos para conhecer plenamente a pessoa do Senhor Jesus, de tal maneira que eles consigam caminhar nos seus passos. Que seja visto neles o sorriso de Cristo, o olhar de Cristo, as escolhas de Cristo, as palavras de Cristo. Ajude-nos, Senhor, porque esta obra não é humana, e tampouco uma obra de uma simples escolha humana. Precisamos do teu poder em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos.
Que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam ainda de procurar o tesoureiro Dinhão, para que vocês possam conversar com eles, aqueles que tenham suas ofertas, enviar a ele, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos nós somos a igreja. Então, acredito que com a pregação de hoje, eu e você tenhamos muito a fazer. Então faça. Seja igreja. Em o nome do Senhor Jesus, a noiva gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, em o nome do Senhor Jesus. Paz!